Olá, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima e bem-vindo ao podcast Querigma Veritas. Desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo e peço humildemente que compartilhe esse podcast com outras pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe aí seu comentário. Toda essa atenção e compartilhamento é muito importante para o canal. E neste mês de julho, temos a belíssima e riquíssima devoção do preciosíssimo sangue de Jesus. E como vocês já perceberam, os podcasts ouçam nesse formato de como se fosse um áudio book, ou também por entrevistas, né? Por enquanto, estou nessa proposta de estar gravando nesse formato, trazendo um formato diferente no sentido de estar entrelaçando elementos teológicos, filosóficos, históricos e curiosidades acerca da riquíssima história da igreja e todos os aspectos culturais que envolvem as devoções. E quando se fala do preciosíssimo sangue de Jesus, né, primeiramente nós temos que ter em mente o que isso significa na perspectiva teológica, o que vai ser o ponto central, e juntamente com essa teologia tem que ter um embasamento bíblico. Então, esse podcast, né, o episódio 20, né, do preciosíssimo sangue de Jesus, traz exatamente essa perspectiva de refletir sobre essa devoção, levando em consideração que o termo devoção na Bíblia, embora não tenha essa palavra devoção propriamente dita escrita na Bíblia, mas a palavra devoção remete ao termo grego, né, eusebeia, e quer dizer piedade, devoção autêntica. Nós podemos encontrar esse termo lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. O exercício corporal é de pouco proveito, mas a piedade é útil para tudo. E o termo aí piedade entra exatamente nesse eusebeia e muito também presente nas cartas de Pedro. Se nós vamos na segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 3, onde está assim: visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Então, é o termo grego mais próximo do nosso conceito cristão de devoção. Porque muito se vê por aí pessoas falando que a devoção católica ela tem elementos de idolatria ou de um desvio da adoração a Deus, mas isso não faz sentido para aqueles que verdadeiramente entendem, né, dos conceitos teológicos católicos. Não, o que se aproxima à devoção é naquela perspectiva de um temor reverente de Deus, que aí nós temos um outro termo chamado Theosebeia, né, composta por Theos, Deus, e Sebomai, que é o reverenciar. Então, nesse sentido, também temos que a latreia, que a latria, né, do grego, podemos conferir isso lá em Romanos 12, versículo 1, onde está assim: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, o vosso culto racional. E a palavra culto aqui vem como a latreia, a latria, que muitas vezes é utilizada até no termo de reverenciar é, a Deus unicamente, mas quando se fala que as pessoas falam de idolatria, dessas questões, essa latreia dá numa dimensão de culto racional, ou seja, refere-se a uma devoção prática e sacrificial. Então, pegando como a devoção, né, do preciosíssimo sangue de Jesus,
Nós temos aí como temática a ser trabalhada nesse podcast de hoje, que é o preço de amor, né? O sangue que nos comprou. E devemos aqui, logo de início, fugir, né, de um conceito de que o sangue de Cristo ele não é magia. A dimensão dessa devoção é de que, se o sangue de Cristo que é derramado, muitas vezes as pessoas vão ter uma noção de que simplesmente pelo sangue, aí você vai se banhar nesse sangue como se funcionasse numa magia. E a proposta teológica, catequética e pastoral dentro da Igreja Católica não se traz dessa magia. Porque magia pressupõe manipulação de forças ou divindades por meio de rituais, como se fosse um mecanismo automático que garante um resultado. E a teologia sacramental, por outro lado, entende que os sacramentos são sinais eficazes da graça instituídos por Cristo, né, conforme está no Catecismo da Igreja Católica, no número 1131, mas atuam sempre na liberdade de Deus que requerem a disposição do fiel. Então, aqui, a devoção do preciosíssimo sangue, ela não é desconectada da dimensão eucarística. Né? O sangue de Cristo na Eucaristia é realmente presente, mas de forma sacramental, não biológica ou mágica. Nós temos aqui o elemento da transubstanciação, que significa que a substância do vinho se transforma no sangue de Cristo, mas sem alterar os acidentes, ou seja, a aparência, né, o sabor. Nesse sentido, eu vou falar mais sobre essas questões teológicas e principalmente as questões das escrituras, né, as questões bíblicas. Então vejamos aqui rapidamente, né, na introdução, que em 1849, agora falando um pouco aí já de história, começa então de forma mais assim oficial, por assim dizer, com o Papa Pio IX, que institui a festa do preciosíssimo sangue, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo, no primeiro dia de julho. Eu já tratei de um vídeo aqui no canal falando sobre o preciosíssimo sangue, e nesse sentido, o que acaba acontecendo com a reforma do calendário litúrgico, ela deixa de ser ali como uma festa principal, ela continua no calendário, né, mas agora não tão quanto era feito antes da reforma do calendário litúrgico. E essa data, no 1º de julho, foi escolhida logo após o retorno de Pio IX do exílio, atribuída à intercessão de Jesus Cristo e como ato de ação de graças. Então, o Papa desejava destacar, diante dos perigos e heresias do século XIX, a centralidade do sangue redentor de Jesus. E depois, em 1939, o Papa Pio XI a estendeu à Igreja Universal, destacando o poder redentor do sangue de Cristo. E assim, eu vou abordar, né, esses três papas. Vou mencionar aqui o terceiro papa, que é o Papa São João XXIII, que em 1960, depois eu vou falar de forma específica sobre cada um, que publicou a carta apostólica Inde a Primis, exortando os fiéis a uma devoção fervorosa ao sangue de Jesus. Mas essa devoção, né, volta aos conceitos aos quais eu mencionei sobre a questão da Eusebeia, né, de uma devoção, né, racional, daquilo que realmente faz sentido dentro da piedade cristã. Novamente, referindo à primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 a 8. Exercita-te na piedade, aqui piedade essa eusebeia, pois o exercício corporal é de pouco proveito, mas a piedade é proveitosa para tudo, porque a piedade, nesse sentido aqui, é uma reverência, né, um respeito devoto a Deus e, de fato, uma elevação espiritual. Então, quando refletir sobre isso, traz essa dimensão de elevação espiritual para que possamos buscar maior discernimento sobre os princípios da salvação.
Então, refletir sobre o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo é refletir sobre a nossa salvação. E a profundidade da salvação é o que nós temos na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, dos versículos 18 ao 19. Fostes resgatados com o sangue precioso de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. Certo? Então, refletir sobre a preciosidade do sangue de Cristo não é no sentido de uma corrente miraculosa sem conexão com as escrituras, com a teologia e a filosofia. E, novamente, a devoção autêntica e eusebeia se alimenta da contemplação do cordeiro imolado, conforme nós temos em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. O sangue do cordeiro nos redime, purifica e santifica. E, nesse sentido, o sangue derramado exige de nós resposta reverente e fiel. O que nós temos lá em Hebreus capítulo 10, do versículo 29? De quanto mais severo castigo julgais vós, que será digno aquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com que foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Aqui nós estamos falando sobre a responsabilidade e a reverência de vida e fidelidade para que, de fato, nós tenhamos compromisso com o sangue do Cordeiro. E ter compromisso com o sangue do Cordeiro trata-se, novamente, dessa devoção, dessa piedade, do reverenciamento em vida. E com isso, a devoção não se trata de uma afeição superficial, mas de reconhecer o custo da nossa salvação e responder com temor reverente. Temor reverente, eusebeia. Lembrando que temor não se trata de um medo, de uma opressão, de uma punição destrutiva de vida. Temor reverente é realmente dar o devido valor à nossa salvação. E quando nós falamos de salvação, nós temos um elemento teológico por trás disso. Bom, Pio IX vai dizer que nada é mais poderoso para obter misericórdia do que o sangue de Jesus. E por que julho? Né? Além da questão do calendário litúrgico, da questão da volta, né, do retorno de Pio IX do exílio, o que nós tivemos no mês passado. Né? Junho é o mês do Sagrado do Coração de Jesus, que representa o amor que Cristo tem por nós. E julho, então, complementa essa devoção, focando no sinal mais visível e sacrificial desse amor, o sangue derramado na cruz e nos sacramentos. Então, nós temos coração e sangue. Um une-se ao outro. O coração ama, o sangue se doa. E com isso, gostaria aqui de trazer uma ligação, uma fundamentação da devoção do preciosíssimo sangue em três dimensões. Nós temos a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Depois vou falar sobre a economia da salvação e ao sacrifício eucarístico. Quando nós falamos de soteriologia, é exatamente naquilo que eu estava falando sobre a salvação. O que é soteria, em grego salvação? Logos, estudo, o tratado sobre a nossa salvação. Trata da obra redentora de Cristo e da aplicação da salvação ao ser humano. E nós podemos aqui, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que traz essa dimensão da soteriologia. Deus quer que todos os homens e mulheres sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Qual que é o conhecimento da verdade? É exatamente aquele caminho na busca da salvação. Enquanto sacrifício, todos estão redimidos
enquanto sacrifício. Essa é a base até da economia da salvação. Mas devemos sempre lembrar que na carta aos Filipenses, capítulo 2, dos versículos 12 ao 13, a salvação é dom, é de Deus, mas requer cooperação humana. Porque muitas vezes as pessoas misturam as ideias em que sentido? Simplesmente pelo fato do sacrifício de Cristo ter sido completo, perfeito, para todos, redime toda a humanidade, anula o pecado. Isso não quer dizer que nós devemos cruzar os braços, porque caso ao contrário, vamos pensar aqui num paralelo teológico aqui. Se unicamente Jesus tivesse ter sido crucificado, ressuscita, então temos ali os elementos, né, da nossa salvação, né, encarnação, a pregação do reino, né, a apresentação do reino de Deus, crucificação, né, paixão, crucificação e ressurreição. Então temos ali. Então, se fosse disso, Jesus não teria necessidade, depois de ter aparecido aos discípulos, e muito menos ter ascendido ao céu, deixando mensagens de dar continuidade do seu trabalho, por assim dizer. Então, nesse sentido, precisa da cooperação humana. Nós temos a dimensão estrutural da salvação em Cristo, né, por Cristo e com Cristo, né, por Ele. Mas a cooperação humana na própria busca do ser humano, com a graça de Deus, de encontrar esse caminho da salvação. Tá, entendeu? Então tem a dimensão de que o sacrifício ele é feito, a dívida foi paga, mas existe o aspecto da cooperação humana. E nesse sentido, quando nós falamos de soteriologia, nós estamos aí também falando de algo muito importante, que é a questão da economia da salvação. E quando nós falamos de economia, né, do grego oikonomia, a palavra oiko, né, quer dizer casa, nomia, as normas da casa, né, a economia da salvação em grego, oikonomia toi soterio. Então nós temos aqui novamente, ó, se salvação é soterio, nós vimos em soteriologia, nós estamos falando é o modo como Deus conduz e realiza o plano de salvação da humanidade ao longo da história, culminando na encarnação, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então a economia aqui não significa dinheiro, mas a administração divina do plano salvífico, como Deus governa a casa, como eu já disse aqui, né, o oikos da criação, rumo à redenção. Então, nesse sentido, né, quando nós falamos tanto de soteriologia e economia da salvação, se nós pensarmos, né, na divindade de Cristo, devemos pensar que nosso Senhor chamou a si mesmo. Por que eu estou colocando esses elementos da encarnação? Porque se nós desligarmos ou desconectarmos a devoção dos elementos salvíficos das Escrituras, tudo que passa na devoção, então, vai ser meramente uma manifestação externa vazia. A devoção ela deve estar sempre ligada ao sentido do mistério salvífico. Volta ao termo eusebeia, piedade, devoção, vida piedosa entregue a Deus. Da mesma forma, quando nós temos, isso que está lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8.
Então não pode simplesmente, vamos colocar aqui uma crendice popular, que muitas vezes até as pessoas, não estou dizendo que seja por uma intenção ruim, uma intencionalidade pecaminosa, mas muitas vezes busca-se lugares, busca-se crendices de que certas manifestações de objetos dentro da igreja eles vão cumprir um papel mágico. Isso que contrapõe totalmente com a tradição da igreja, com os ensinamentos do magistério, com os ensinamentos principalmente das escrituras. Nós não estamos falando aqui de algo mágico, de algo que tem um poder, que emana poder. Nós estamos falando aqui, quem já assistiu bem lá da década de 80, né? Assistiram Indiana Jones e a busca pela arca perdida, que tem uma arca, e ao abrir a arca vai lançar um poder. Não estamos falando desse tipo de poder. Nós estamos falando aqui de um poder da salvação no aspecto espiritual. Então, no sentido, tem que refletir sobre a encarnação. E dentro da encarnação, a divindade de Cristo. Nosso Senhor chamou a si mesmo, né, filho de Deus e filho do homem, e ele era Deus e homem, e este é realmente um grande mistério, chamado de um mistério da encarnação, como já sabemos. Então, a encarnação significa tornar-se carne. Então, se fala do sangue, está falando-se da carne, e Deus assumiu a natureza humana, revestindo-se de carne viva. E São João descreve belamente: o Verbo se fez carne. O Verbo é Deus, ou a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas o que nós temos que analisar, ao fazer uma pergunta: por que Deus se fez homem? Vamos limitar a ordem histórica em que vivemos. A resposta é: ele se fez homem para nos redimir do pecado. Portanto, temos que descrever porque foi necessário que Deus se tornasse homem para expiar completamente nossos pecados. Sempre que pecamos, contrariamos uma dívida infinita, mas não podemos pagar uma dívida infinita porque somos finitos e limitados. Apresentaremos a razão na forma de um princípio, em seguida daremos exemplos. Vamos lá. A honra está em quem honra. Suponha que um cidadão, o prefeito de uma cidade, o governador de um estado e o presidente façam uma visita ao Santo Padre. Quem presta maior honra ao Santo Padre? O cidadão ou o presidente? É o presidente, certo? A honra está em quem honra. O outro lado da ideia é que a culpa ou o pecado sempre são medidos em relação àquele contra qual se pecou. Se um cidadão e o prefeito cometeram um crime, qual é o maior pecado? Se o pecado ou a culpa fosse contra o presidente, obviamente o prefeito seria culpado do pecado maior, não é? Mas vamos aplicar isso à humanidade. Nós pecamos. Contra quem pecamos? Contra Deus. O pecado é medido em relação àquele contra quem se pecou. Pecamos contra Deus. Ele é infinito, portanto, nossa culpa e pecado são infinitos. Agora, tomemos uma outra proposição. A honra está em quem honra. Vamos tentar pagar a dívida. O homem é finito e limitado. Assim, ele não pode pagar uma dívida infinita em estrita justiça. Isso não deve nos surpreender. É muito fácil para todos nós acumularmos dívidas maiores do que podemos pagar. Mas agora imagine, temos uma dívida infinita contra Deus, que não podemos pagar. Deus poderia nos perdoar? Sim. Ele poderia dizer, esqueça, não foi nada. Sim, ele poderia dizer, esqueça, mas não poderia dizer que não foi nada. Suponha que ele nos perdoou. Ele seria misericordioso, mas não satisfaria a justiça. Se devemos algum valor a alguém, a dívida pode ser perdoada, mas o senso de justiça não é satisfeito, e menos que paguemos completamente a dívida. Então, nesse sentido, Jesus, ele não apenas teria que ser homem, mas também teria que ser Deus. Ele teria que ser homem para agir em nosso nome
e ele teria que ser Deus para que a dívida infinita pudesse ser paga por alguém de natureza infinita. Então, cada ação de Deus teria um valor infinito. E a indignação contra Deus poderia ser expiada e ele teria que ser Deus para ser sem pecado. E se ele estivesse cheio de pecado, ele precisaria de redenção. Nenhum homem pode expiar seus próprios pecados, se tanto a justiça quanto a misericórdia devem ser satisfeitas. Deus teria que se tornar homem para pagar a dívida infinita. Certo? Então, simplificando tudo isso, dentro do aspecto da economia da salvação, é que Deus infinito. Aqui eu estou dizendo o termo infinito, embora nós saibamos que Deus não é infinito, né? Ele é atemporal, ele é eterno, mas na dimensão para a gente entender dentro de um esquema aqui mental, tentando seguir uma lógica, que na economia da salvação ele é exatamente, ele vem então, assume tudo para que tudo fosse salvo. E desse tudo, na sua vida, em sacrifício, o sacrifício do sangue, ele expia e realiza a salvação. E aí vai para a terceira dimensão que eu queria apresentar antes de entrar nas questões históricas da devoção do preciosíssimo sangue, que é o sacrifício eucarístico. Quando nós falamos de sacrifício eucarístico, nós temos que analisar o sangue de Cristo, é o centro visível e sacrificial da economia da salvação. Ele realiza aquilo que todo o Antigo Testamento prefigurava. Aí nós podemos pensar, né, dessa questão do sacrifício eucarístico com base inicialmente aqui nas Escrituras. Né? Aquilo que é realizado na Santa Missa não é a própria liturgia, assim como a oração eucarística, ela tem um início na palavra de Deus, nas Escrituras, e tem um fim nas palavras de Deus, nas Escrituras. Então, no Antigo Testamento, nós vamos ver isso mais à frente. Se no Antigo Testamento nós já tínhamos a dimensão do sangue, né, a preciosidade do sangue, aqui na Nova Aliança, o sangue de Cristo, né, a remissão dos pecados. E aí, nós podemos conferir lá em Mateus capítulo 26, do versículo 28. Este é meu sangue da nova aliança, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Algumas pessoas gostam desse trecho aqui, que fala, Jesus falou que é só por muitos, não é por todos. Mas deve-se tomar um grande cuidado, que pelo contexto da elaboração do texto, vejamos bem, nós temos sempre pretexto, o texto e o contexto. Né? De fato, ali, derramado por muitos. Surge a pergunta: Jesus morreu por todos ou por muitos? Mas vamos fazer uma pergunta: qual é o significado do termo muitos? Em grego, aqui do texto, muitos, polon, a expressão peripolon, do grego, traduz literalmente por muitos, evidentemente, é o que está no texto. E temos a palavra poloi, que significa muitos, mas não em oposição a todos, e sim em contraste com um só ou poucos. No contexto bíblico e semita, muitos frequentemente significam uma multidão incontável e pode até incluir todos. Vejamos bem, lá em Isaías, capítulo 53, versículos 11 ao 12. O meu servo justo justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. E é nesse contexto, até mesmo da linguagem de Marcos 10, versículo 45, entra a dimensão de muitos e todos. Então, às vezes, na doutrina católica, às vezes um católico fala, não, Jesus não morreu por todos. Cuidado para você não cometer aí uma heresia, porque nós temos a dimensão da universalidade da redenção.
Agora, mas nem todos acolhem essa redenção. Ou seja, a eficácia do sacrifício é para todos. Mas será que esses todos acolhem a salvação? Porque o católico ele vai afirmar, tentando excluir pessoas da dinâmica da salvação, ele vai contra a própria Escritura e também o Catecismo da Igreja Católica, pautado nas Escrituras. No Catecismo da Igreja Católica, lá no número 605, Jesus deu a sua vida por todos. O amor de Cristo constrange-nos ao pensamento de que, se um morreu por todos, logo todos morreram. Segunda carta a Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Então a igreja, ao celebrar a Eucaristia, diz por muitos em fidelidade às palavras de Jesus, mas sempre crê e ensina que ele morreu por todos. O Papa Bento XVI, de 2012, ele disse: a tradição por muitos é fiel ao texto bíblico original e expressa que a salvação é oferecida a todos, mas nem todos a aceitam. É nesse sentido. Agora, por que eu estou falando de tudo isso? Porque falar do sangue ou da carne de nosso Senhor Jesus Cristo, sem falar das dimensões da salvação, do estudo da salvação, da economia e o sacrifício, novamente, fica vazia a devoção. E não pode se esvaziar de sentido, e muito menos as pessoas começarem a divulgar ideias e crença de que a salvação ela é bem restrita em questão de grupo, né? Porque também nega as próprias escrituras. Duas outras passagens aí da redenção universal. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Cristo se entregou em resgate por todos. Em Hebreus 2, versículo 9, para aprovar a morte em favor de todos. Certo? E é interessante que nos evangelhos, depois a gente agora, para uma outra parte, depois aprofundar as escrituras, de fato, em Mateus, Jesus derramado por todos, utilizado, né, não é utilizado por todos, é por muitos. Novamente em Marcos 14, versículo 24, derramado por muitos. E Lucas é um pouco diferente, né? Lá no capítulo 22, versículo 20, este cálice é a nova aliança no meu sangue que é derramado por vós. A ideia de que sangue é oferecido por outros, não por Jesus mesmo, é mantida. Então, por vós, né? Para dar uma dimensão que não é restringir. Não é restringir. E, novamente, isso não nega que Jesus morreu por todos, mas segue a expressão literal dos evangelhos. Né? Em carta da Congregação para o Culto Divino, em 2006, a fórmula pro multis será traduzida fielmente como por muitos. E essa expressão corresponde às palavras de Jesus e mantém sua riqueza teológica. Certo? Então, novamente, a universalidade da salvação. Então, nessa dimensão, nós temos o sangue como redenção. Em Efésios, capítulo 1, versículo 7, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Então, a redenção, a libertação mediante um preço, o sangue derramado. O sangue como mediação, Hebreus 9, versículo 2, entrou uma vez por todas no santuário com seu próprio sangue, obtendo redenção eterna. O sangue de Cristo substitui e supera os antigos sacrifícios da economia mosaica. E sangue como meio de comunhão. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E se o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nós estamos redimidos. Mas isso não quer dizer que nós vamos cruzar os braços, que a vida está salva, porque senão seria muito fácil. E você anula até os princípios teológicos do que é a salvação. Então, dentro da dimensão, né, do sacrifício eucarístico, na Igreja Católica, né, a Eucaristia, na missa, né,
nós temos o sacrifício de Cristo tornado presente sacramentalmente. Trata-se de atualização incruenta, sem novo derramamento de sangue, do único e eterno sacrifício de Jesus na cruz. Tem pessoas, eu li nos comentários protestantes, com ataques infundáveis, né, sobre a missa, sobre a própria Eucaristia, falando que toda a missa está fazendo um novo sacrifício. Não, não é um novo sacrifício. Aquilo que acontece em cada missa é uma continuidade do sacrifício do Calvário. Então não é um novo sacrifício, né? Então, nesse sentido, o sangue de Cristo na Eucaristia, né, durante a missa, né, ao vinho sendo consagrado, o sacerdote diz as palavras de Jesus. Nas palavras de Mateus, capítulo 26, versículo 28. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, por muitos e por todos, e aí para a remissão dos pecados. É por todos, é por toda a humanidade. Lembra que eu acabei de falar do texto sobre a natureza finita do ser humano, que não conseguiria pagar uma dívida infinita, e agora um ser infinito paga a dívida infinita. E nesse sentido, o que nós temos dentro da dimensão e da manifestação desse sacrifício eucarístico, a própria questão da liturgia, né? A beleza da liturgia, que a missa torna presente o sangue de Cristo. Quais os elementos que nós temos na missa? A oração eucarística, o oferecimento do cálice, o rito da comunhão. Na oração eucarística, sendo a missa é a oração central ali, do qual se invoca o Espírito Santo, que o termo grego epiclese, e se recita a narrativa da instituição da Eucaristia. Esse aqui é um momento muito magnífico, quer dizer, a missa por toda ela é magnífica, mas nessa questão da epiclese, né, a vinda do Espírito Santo, isso é muito importante no aspecto, até mesmo no momento, né, a qual as pessoas vão se ajoelhar, né, porque esse termo, né, epiclesis, né, do grego, né, invocação, né, ou chamado sobre, né, santificando, né, aquelas oferendas, né, o que é dito? Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito. Né? Então, temos aí na própria missa a epiclese sobre os dons, né, pão e vinho, que se tornam corpo e sangue de Cristo, e a epiclese sobre os fiéis, que é a comunidade reunida, né, a unidade, a santificação. E vejamos, se nós tivermos elemento da epiclese sobre o pão e vinho, nós temos aqui sobre os fiéis, concedei que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Então essa dimensão da liturgia é muito importante. Novamente, a devoção ela não pode estar desvinculada da prática real da igreja. Depois temos ali o oferecimento do cálice, né? Após a consagração, o cálice é levado como sinal do sacrifício oferecido ao Pai, por Cristo, com Cristo e em Cristo. E o rito da comunhão, né? Onde nós recebemos o corpo e sangue de Cristo, participando do sacrifício e tornando-se oferta viva. Aqui é muito importante de tornar-se oferta viva, porque, novamente, qual que é a nossa dimensão de Eucaristia? Eucaristia, ação de graças. A partir do momento que eu me comungo, eu recebo Jesus estando o corpo de Jesus estando no meu corpo, o seu sangue estando no meu sangue, eu devo me ofertar em vida a Deus. Não por capacidade própria, mas pela capacidade do dom derramado, né, da epiclesis, o Espírito Santo santificando aquelas oferendas, a transubstanciação, tudo aquilo sendo elevado
nós agora devemos nos ofertar em vida. E ofertar em vida, que aí vai em concordância com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 26. Toda vez que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, anunciamos sim a morte. Até que ele venha. Até que ele venha a esperança, vida vivida no sacrifício. Bom, antes de continuar e entrar na parte, por de fato, das Escrituras, já fiz várias citações aqui, né, das Escrituras, e também, né, elementos teológicos acerca da devoção. Gostaria de falar sobre elementos históricos na história sobre a devoção na igreja. E por isso temos aí que voltar, né? Nós estamos aí no século XXI, nós temos que voltar aí um pouco no tempo, na história, de forma específica para o final do século XVIII, em primeira metade do século XIX. E olharmos para a vida de São Gaspar del Búfalo, né? Nasceu ele em 1786, tem a sua Páscoa ali em 1837. Ele é considerado o apóstolo do preciosíssimo sangue e um dos maiores promotores dessa devoção exatamente ali no século XIX. Ele não apenas fundou uma congregação dedicada a essa espiritualidade, como também articulou uma teologia profunda e pastoral sobre o sangue redentor de Cristo. Então, São Gaspar acreditava que o mundo pós-Revolução Francesa precisava ser purificado pelo sangue de Cristo. Não com ódio ou violência, mas com evangelização e misericórdia. Vejamos bem, na economia da salvação, deve nos apontar exatamente para a evangelização e misericórdia. É muito mais fácil reclamar do mundo, travar uma guerra com o mundo, culpabilizar o mundo de tudo que acontece, mas nós estamos assumindo verdadeiramente o nosso compromisso com a fé, com a evangelização e com os aspectos de misericórdia de Deus. Então nós temos que ter consciência disso. É mais fácil falar que as coisas estão difíceis, que não está fácil praticar a fé, mas e aí? Cadê a nossa postura, o nosso compromisso, né, com a salvação? E nesse sentido de evangelização e misericórdia, por isso ele fundou casas de missão populares, onde os fiéis eram levados a uma experiência profunda de reconciliação e renovação. E acho muito interessante isso aqui, entra na questão da fé e obras. E não é só mente fé e não é somente obras. Tem que tomar bem cuidado dentro do universo católico, as pessoas falam que é pelas obras. Tomem cuidado que você acha que é pela obra que você vai ser justificado. Você está buscando somente a si mesmo nessa manifestação das obras, então são as suas obras, os seus méritos que justifica perante Deus. Não, é a sua fé. A sua fé em Jesus Cristo que justifica perante Deus. E nessa fé em Jesus Cristo, verdadeiramente ali, sendo convencidos pelo Espírito Santo que a nossa vida não pode ficar parada, nós somos movidos na caridade e, consequentemente, nas obras. Essa é a dimensão que São Gaspar propõe. E ele tem base três pilares, né, principais. O sangue de Cristo é o preço da nossa salvação. E ele pregava com força aqui: o sangue de Jesus é a chave da história da salvação. Né? Repito, o sangue de Jesus é a chave da história da salvação. É o meio visível do amor invisível de Deus. Vejam bem, é o meio visível. Então, os sacramentos é o meio visível de uma manifestação invisível. E cada gota de sangue derramada na paixão tem valor infinito, pois vem do próprio Verbo encarnado. Lembra que eu falei da dimensão do sacrifício do infinito para pagar uma dívida infinita? E a devoção ao sangue de Cristo é o coração do Evangelho. Porque o sangue é uma entrega total. O sangue representa a vida, é uma entrega total.
comprometimento. Não tem aí um termo, as pessoas falam pacto de sangue. Jesus, ele teve compromisso total com tudo e com todos. Esse é o primeiro pilar. Segundo, mediação e intercessão. O sangue de Cristo é intercessor eterno, como diz, né, como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 24. O sangue da aspersão que fala mais forte do que o de Abel. Então, para São Gaspar, esse sangue clama não por vingança, mas por misericórdia, conversão e paz. Repito, com clamor por misericórdia, conversão e paz. É mais fácil ficar julgando, criando conflitos com pessoas, ficar manifestando defesas de fé, cria-se mais atrito do que poder de conversão. E São Gaspar que via o sangue como elo entre o céu e a terra, entre pecador e Deus. E o terceiro pilar aí, por assim dizer, é o apostolado e reforma social. A devoção ao preciosíssimo sangue não é apenas sentimental ou privada, é força de renovação moral e social, conversão dos pecadores, santificação do clero, restauração da sociedade após tempos de guerra e descrença, ou restauração da sociedade nos mundos de hoje. Nós não vivemos de um cenário tão belo e interessante. É preciso mais conversão, mas não somente aquela conversão presa num pensamento fixo de uma mentalidade que não vive nos tempos de hoje, mas uma conversão, evidentemente, fugindo sempre do pecado, mas uma conversão que gera um transbordamento de vida, e esse transbordamento de vida é o testemunho. E do testemunho, práticas de misericórdia, práticas de caridade, e por aí vai. São Gaspar afirmava muito que a devoção ao preciosíssimo sangue é a arma mais eficaz contra o pecado e a indiferença. A indiferença tão presente, né, nos dias de hoje. É saber que as pessoas sofrem, passar por aquele que sofre e tentar justificar internamente que aquilo está certo. A gente vai se esquivando. Então, muitas vezes, quando a gente tem essa mentalidade de ser muito indiferente, pode ser que a gente esteja sendo indiferente com a própria salvação. Porque a gente não podemos só reduzir, vejamos bem, não podemos só reduzir a salvação a ficar rezando. E aqui não estou diminuindo a questão de rezar. Na verdade, a gente tem que rezar, orar, né? Orar e vigiar a todo momento. Mas a gente só reduz a isso a práticas ritualísticas externas, como Jesus já apontava e advertia, nós podemos estar esquivando de nossa salvação. Então nós temos que ter, realmente, ficarmos atentos a isso. Agora, nos elementos históricos, em um contexto geral, podemos perceber que as devoções ou as manifestações de fé, elas têm uma relação com o momento vivenciado na época. Assim como no mês passado, né, na devoção do Sagrado Coração de Jesus, houveram ali os elementos históricos, sociais que levam não necessariamente o surgimento total e pleno da devoção, mas, de certo modo, a devoção ela diz ou é uma resposta ao que acontece na sociedade. Então, nessa parte aqui, desse contexto geral, temos elementos da Revolução e o Império, onde a Revolução Francesa derrubou a monarquia e perseguiu violentamente a Igreja. Padres foram mortos ou exilados, bens da Igreja confiscados, o culto público foi suprimido. E após a Revolução, surge Napoleão Bonaparte, que se proclama imperador da França em 1804 e busca controlar toda a Europa. Você fala, o que isso tem a ver com a Igreja Católica? É evidentemente que todas as decisões políticas, elas afetam direto ou indiretamente a própria vida da Igreja e as suas estruturas. E vejamos que, se em 1804, Napoleão, né, ele se proclama imperador da França, e no ano de 1800, né, Pio VII é eleito Papa e busca inicialmente conciliar com Napoleão.
Em 1801, assinaram o Concordato, né, de Paris, restaurando parcialmente a igreja na França. Mas, tem um mas aí, Napoleão queria controlar a igreja, nomear bispos, manipular o clero, usar a religião para legitimar seu poder político. E nesse contexto, evidentemente, vai ter um conflito, pois o Papa não aceita. E em 1809, Napoleão invade os estados pontifícios, né, território governado pelo Papa, e anexa Roma ao Império Francês. E Pio VII responde com a excomunhão dos invasores. Em represália, Napoleão manda prender o Papa. O resultado, né, o Pio VII é levado como prisioneiro político por Napoleão. Ele passa 5 anos de exílio em várias cidades da França, né, Savona, Grenoble, e finalmente em Fontainebleau, onde sofreu grande pressão para assinar acordos que limitavam seu poder espiritual. E mesmo cativo, Pio VII se recusa a ceder à autoridade de Napoleão sobre a igreja. Não aceita o controle imperial sobre a nomeação de bispos, anula os atos assinados sob coação e torna-se símbolo da liberdade espiritual da igreja. Em 1814, com a queda de Napoleão, Pio VII é libertado, volta triunfalmente, sendo proclamado pelo povo. Ao retornar, dedica-se à reconstrução da igreja, do clero e da vida espiritual. E durante esse período turbulento, né, São Gaspar, né, Del Búfalo também recusa-se a jurar fidelidade a Napoleão. Foi também preso por isso e, após o retorno do Papa, fundou a Congregação dos Missionários do Preciosíssimo Sangue. E ele via no sangue de Cristo a única resposta aos conflitos, violências e crises espirituais causadas pelo Império. Falei disso anteriormente, onde São Gaspar busca esse apostolado de uma reforma social na dimensão da misericórdia, conversão e paz. Vejamos que as mazelas sociais, as mazelas do mundo, elas são sim advindas de uma mazela interior espiritual. Quando nós falamos de conversão, perdão dos pecados, né, confissão, imagine se verdadeiramente muitas pessoas realmente fizessem ali o seu exame de consciência, análise das suas atitudes e buscassem uma conversão, ao qual dessa conversão leva em consideração parar de cometer atrocidades. Então, a partir da reflexão do sangue, do compromisso com a vida, o compromisso com os mistérios salvíficos de nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo seria melhor, pois se trata de uma dimensão de fé transbordando uma dimensão caritativa, os aspectos da caridade. Então, novamente, não é apenas uma devoção interior, né? Algo que se manifesta na prática da vida. E nessa sequência histórica, no universo católico, por que eu mencionei toda essa questão da França, né? Há o grande ali derramamento de sangue com a Revolução Francesa, a própria expansão militar de Napoleão, novamente o derramamento de sangue, a própria dimensão de Napoleão querer controlar e limitar o poder da igreja, e dentro de todo esse contexto, né, de misericórdia, de redenção, libertação, surge, né, a devoção do preciosíssimo sangue. Então, como eu mencionava nessa sequência de histórias, podemos entender aí que inicialmente 2 papas foram promotores da devoção do preciosíssimo sangue. Isso, né, já após essa fase de São Pio VII, São Gaspar Búfalo, e um deles, né, vou começar aqui primeiramente pela ordem cronológica, né, o Papa Pio IX, ele instituiu oficialmente a festa do preciosíssimo sangue, né, de Jesus no 1º dia de julho, como eu já mencionei, como forma de ação de graças por sua libertação do exílio após a Revolução Romana. Então vejamos bem, eu mencionei ali os elementos da Revolução
Francesa, mas nós temos aqui uma Revolução Romana, onde o Papa também fica restrito da sua prática religiosa, levando em consideração que a Revolução Romana, né, ocorrida de 1848 a 1849, exatamente, ocorre durante o pontificado do Papa Pio IX. E, rapidamente, que essa revolução ela faz parte do processo de maior de unificação italiana. E 1848, de fato, é conhecido como o ano das revoluções. Né? Diversas revoltas explodiram em toda a Europa, exigindo liberdade, unificação nacional e fim dos regimes absolutistas. E, nesse sentido, na Itália, o movimento visava o quê? Unificar os diversos reinos e principados, inclusive os estados pontifícios. E Pio IX, nessa questão, ele até... O que ele procura entender? A dimensão do que acontecia dessas revoltas, né? Ele até concede uma anistia política a presos, promoveu algumas reformas administrativas, buscando entender a dinâmica das mudanças no mundo. E isso, numa perspectiva pastoral, administrativa, no sentido teológico, o que ele entende da festa do preciosíssimo sangue? Combater os erros do racionalismo e a descretização do século XIX, a perda de espaço da igreja, consequentemente, leva a uma perda de presença, de pastoral, né, de evangelização, e com isso, os elementos da própria sociedade eles vão sendo descaracterizados dos elementos cristãos, né, promover reparação pelos pecados do mundo, né, e reafirmar a centralidade da redenção pelo sangue de Cristo. Então, a dimensão do preciosíssimo sangue é uma dimensão estritamente cristológica. E ele vai afirmar que nada é mais poderoso para obter misericórdia do que o sangue de Jesus. E por isso, enfatizou o valor infinito do sangue derramado por Cristo como fonte de justificação, reconciliação e vida eterna. Então, vejamos bem, ó, justificação, reconciliação e vida eterna. E com isso ele incentivou orações, novenas e ladainhas ao preciosíssimo sangue. E depois um outro grande promotor, né, de tal devoção é o Papa Pio XI, que em 1934, durante o Jubileu da Redenção, né, os 1900 anos da morte de Cristo, estendeu oficialmente a festa do Preciosíssimo Sangue à Igreja Universal como grau litúrgico mais solene. Também aprovou e incentivou congregações e institutos que promoviam a devoção ao sangue de Cristo. Nesse sentido, tem como objetivo responder espiritualmente às crises modernas, como o secularismo, a guerra e a perseguição religiosa, e oferecer ao mundo o sangue de Cristo como remédio de salvação e paz. E o que ele afirma? A única esperança para a humanidade está no sangue de Cristo. Se nós pararmos para pensar, né, que está no sangue de Cristo, vamos relembrar lá no conceito inicial do termo devoção. Lembrando que devoção não é sentimentalismo, mas eusebeia, piedade profunda. E essa eusebeia que significa piedade ou devoção autêntica, que falam de vida justa, temor de Deus e entrega à vontade divina. Essa piedade, ela vem exatamente, brota, né, da fé no mistério da redenção. Se recapitularmos aqui a segunda carta, né, de Pedro, capítulo 1, versículo 3. O seu divino poder nos deu tudo o que é necessário à vida e à piedade. Piedade, Eusebeia, pelo conhecimento daquele que nos chamou. E do mesmo termo da Eusebeia, com latreia, que se refere ao que? Ao culto racional e espiritual. Oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto, este é a vossa latreia espiritual. Então a devoção ao sangue de Cristo nos leva a imitar esse dom, a entregar-nos totalmente como ele se entregou
Ou seja, beber o sangue de Cristo nos impulsiona a viver em culto vivo a Deus com a própria vida. Novamente, não é apenas algo superficial, né? Tem uma dimensão maior. E nesse sentido, né, quando o Papa Pio XI traz essa dimensão, teologicamente falando, ele ligou o sacrifício do Calvário à Eucaristia, destacando que o sangue derramado na cruz é tornado presente na missa. Enfatizou o aspecto reparador e redentor dessa devoção. Então, toda devoção, ela tem como base exatamente essa busca de tornar a vida mais santa. Vou aqui recapitular a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. O exercício corporal é de pouco proveito. Veja bem, que não está sendo descaracterizado ou diminuído o valor do exercício corporal, a mortificação, o próprio jejum. Mas a piedade, a eusebeia, é útil para tudo, porque a eusebeia vai levando exatamente em consideração a mudança interna, o espírito que anseia por vida nova. Esse viver piedoso, não só no sentido piedoso, fechado, com cara triste, abatimento pelo mundo, sendo perseguido. Não, não, não. O viver piedoso é na dinâmica da vida. Porque é na dinâmica da vida que na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Ó, a vida, uma vida em devoção. Unicamente temos que ser, primeiramente, simplesmente devotos de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, nesse cenário papal, por último aí, em 1960, o Papa São João XXIII, com a carta apostólica Inde a Primis, ele coloca essa centralidade, né, espiritual. E a carta começa exaltando o sangue de Cristo como dom supremo de amor derramado para a remissão dos pecados. E ele escreve assim: desde os primórdios da igreja, o sangue do Cordeiro imaculado tem sido objeto de veneração, esperança e amor. Então aqui já reconhece que essa devoção não é algo novo, mas ancorado na tradição, ancorado na palavra, desde os mártires e padres da igreja até as liturgias antigas que cantavam: Adoramos te Christe, et benedictimus tibi, quia per sancta crucem et sanguinem tuam redimiste mundum. Adoramos te, ó Cristo, e te bendizemos porque pela tua cruz e pelo teu sangue redimiste o mundo. E o arcabouço, por assim dizer, né, o que sustenta essa carta apostólica é exatamente uma fundamentação bíblica e patrística, com relações com o próprio Antigo Testamento, né, o sangue dos cordeiros pascais, Êxodo capítulo 12, versículos 7 ao 13, a aspersão do sangue da aliança, Êxodo 24, versículo 8, os sacrifícios levíticos que apontavam para algo maior, exatamente em Levítico capítulo 17, versículo 11. E já com o Novo Testamento, temos carta aos Hebreus, né, ali no capítulo 9 e 10, Cristo entra no Santo dos Santos com seu próprio sangue. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículos 18 a 19. Não fostes resgatados por ouro ou prata, mas com o sangue precioso de Cristo. E na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E na dimensão patrística, São João Crisóstomo, né, dizia: ao verdes o cálice, lembrai-vos que ele contém o sangue de Cristo que por vós
jorrou. Então, nessa visão, nós temos aqui um elemento histórico: Jesus verteu o seu sangue real, visível na cruz. Sacramental, o sangue está presente na Eucaristia sob a espécie do vinho. E mistério e eclesial, o sangue de Cristo corre misticamente nas veias da igreja. E nesse sentido, São João 23 afirma que esse sangue nos resgata do pecado, dimensão teológica bíblica, purifica a consciência, novamente bíblico, sustenta a esperança escatológica, é bíblico, une os membros da igreja a Cristo como cabeça. Então, essa dimensão que ele traz nessa carta apostólica, pensando nisso na vida. E é interessante que na carta ele fala sobre a importância do culto eucarístico, onde que, considerando que o valor do sangue do homem-deus é infinito e que a caridade que o moveu foi igualmente ilimitada, manifestada desde o 8º dia de seu nascimento e intensificada em sua agonia no Getsemane, flagelação, coração de espinho, subida ao Calvário, crucificação e na ferida aberta de seu lado. Símbolo que esse próprio sangue divino que flui por todos os sacramentos da igreja, e não só apropriado, mas sumamente justo, que todos prestem ao sangue homenagens de adoração e amorosa gratidão. E vejamos que aqui a adoração é no reconhecimento da grandeza e da magnitude daquilo que se celebra. Não é uma adoração de idolatria, é uma adoração, latreia, conforme está em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, o vosso culto racional. O vosso culto racional, a busca de uma devoção que nos aproxima de Deus. A função de toda devoção, a vida dos santos, tem e unicamente o sentido de nos aproximarmos de Cristo, para santificar as nossas vidas em Cristo. Não é uma vida voltada para o santo. Falar da vida dos santos, dos mártires, é falar de Cristo, pois eles se identificaram e entregaram totalmente a sua vida a Deus. Essa é a perspectiva. Eu acho algo muito interessante nessa sequência, pois foi trabalhado, foi sendo trabalhado ao longo da história da igreja. O que é interessante é que muitas vezes os conceitos eles vão sendo trabalhados, o Espírito Santo ele vai conduzindo toda essa dinâmica da devoção, da própria espiritualidade. E quando nós olhamos para a própria história, por mais que não tenha uma intencionalidade, fica fazendo uma ligação de séculos para outros séculos, você percebe que tem uma sequência de ideias. Isso somente é possível exatamente pela presença de Deus e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade na dinâmica do próprio mistério, ao dizer que o sangue de Cristo jorra em todos os sacramentos da igreja. Isso é muito interessante e profundo. E agora, o sangue na cultura judaica e no Antigo Testamento. Eu já fiz várias menções das Escrituras acerca da eficácia do sangue, a expiação pelo sangue do Cordeiro. E, nesse sentido, quando se pensa em Antigo Testamento, o judaísmo, sangue é igual vida. A base de toda a compreensão bíblica do sangue está em Levítico, capítulo 17, versículo 11. O que está escrito? A vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazer expiação por suas vidas sobre o altar. Então aqui, isso significa que o sangue não é apenas um fluido físico, mas o símbolo e portador da vida. E por isso o sangue pertencia exclusivamente a Deus, ninguém podia consumi-lo.
Isso está em Levítico capítulo 3, versículo 17, Deuteronômio capítulo 12, versículos 23 ao 24. Então, primeiramente, temos esse elemento: sangue igual vida, e conforme está em Levítico 17, versículo 11, a vida da carne está no sangue. Agora, naquilo que diz respeito ao sangue nos sacrifícios, no sistema levítico, o sangue era meio de expiação dos pecados e de purificação do povo. Nós temos aqui os elementos do holocausto. O sangue era derramado no altar, Levítico, capítulo 1, versículo 5. Depois temos o sacrifício pelo pecado, que é o hatat. O sangue era aspergido no véu dos Santos dos Santos e sobre o altar, isso está em Levítico 4. E o sacrifício de expiação no Yom Kippur. O sumo sacerdote aspergia o sangue no propiciatório da Arca da Aliança, Levítico 16. Então, o sangue era meio de comunicação com Deus para expiar pecados, purificar o templo e os fiéis, manter a aliança viva. Já no paralelo e ligação imediata com Jesus. O sangue de Jesus para expiar pecados, purificar o novo templo, que agora o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, purificar a humanidade e manter a aliança viva. E ainda na dimensão do sangue da aliança, um dos momentos mais importantes é Êxodo 24, versículo 8, quando Moisés sela a aliança do Sinai. Eis o sangue da aliança que o Senhor fez conosco. Aqui Moisés asperge metade do sangue sobre o altar, que é Deus, e a outra metade sobre o povo, ligando as duas partes pela vida. A vida do povo está em Deus e Deus está na vida do povo. Podemos aqui até fazer uma relação com Mateus capítulo 26, versículo 28, lá no Evangelho, que, de certo modo, esse gesto antecipa o que Jesus dirá na última ceia: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. E nesse sentido, se o sangue é libertação, se a libertação é algo que vai ainda ocorrer, ou ela já está ocorrendo, então também é proteção. Na Páscoa judaica original, em Êxodo 12, os hebreus aspergiram o sangue do cordeiro nas portas. O sangue vos servirá de sinal nas casas em que estiverdes, e o destruidor não entrará para ferir-vos. E o sangue foi sinal de salvação e libertação do Egito. Jesus, o cordeiro pascal, definitivo, conforme está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, cumpre esse sinal na nova aliança. E nessa dimensão de proteção, a proteção ela não é algo fixo, é dinâmica. E dinâmica tem a ver com purificação. As purificações e ritos com sangue, onde o sangue era usado para purificar. O altar, Êxodo 29, versículo 36, os sacerdotes, Êxodo 29, versículo 20, os objetos sagrados, Levítico 8, versículo 15, os leprosos curados, Levítico 14, versículo 6. Então a ideia é clara: o sangue comportador da vida restaura a comunhão com Deus. Jesus é a própria vida, seu sangue derramado restaura a comunhão da humanidade com Deus. E por isso, novamente, se restaura essa comunhão com toda a humanidade. A dimensão do sacrifício é para todos, porque o sacrifício ele é completo. Não é algo restrito, é para todos. Para muitos não está dizendo que é para um só, nem para alguns. É uma dimensão de amplitude da salvação, não é restrita. A misericórdia não pode ser restritiva. Novamente, ao buscarmos, a devoção deve ter uma piedade racional, um culto racional. Racional não no sentido de ficar medindo as coisas numa perspectiva racionalista, ficar entendendo todos os mistérios e fenômenos. Racional, que é deliberado. O que é deliberado? Você faz aquilo de forma justa, adequada, recalcada, na busca do entendimento que a palavra, o próprio sentido da manifestação de Deus na própria devoção. Esse é o sentido. E agora, na sequência, e aí, já para finalizar,
a dimensão, né, do sangue como sinal da nova aliança e o sacrifício redentor, né, tanto nos evangelhos assim como nas cartas, né, do Novo Testamento. Então, o sangue como sinal da nova aliança, né, e sacrifício redentor, né, a teologia por trás disso, de modo simples aqui, o sangue torna-se fonte de vida divina, não apenas símbolo. Jesus identifica-se como sacrifício pascal, é o cordeiro que nutre e salva. Então, uma música muito bonita, na letra está assim, né? Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. É interessante que até mesmo na oração, né, da alma de Cristo, quando fala alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me. Que de fato a gente seja nutrido, né, pela dimensão salvífica do sangue que nos leva a uma vida nova, espiritualmente e internamente. Devemos ser constantemente convencidos pelo Espírito Santo da vida nova em Cristo e vida nova em Cristo, testemunhando o poder da misericórdia que nos leva à fraternidade e o aspecto da caridade. Então, vimos aí muitos trechos já da Bíblia, tanto no Antigo Testamento assim como no Novo Testamento, e por de fato o sangue de Cristo, né, ele tem todas essas citações no Novo Testamento. Então, pelos próprios evangelhos, eu já mencionei aqui em Mateus, capítulo 26, do versículo 28, onde está: Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. O contexto, né, a Eucaristia e a nova aliança. Marcos 14, versículo 24: Este é meu sangue da aliança, né, tema eucarístico. Se não fosse assim, por qual razão então que Jesus teria mencionado? Se não fosse na dimensão de Eucaristia e entrega de sacrifício. Lucas 22, versículo 20: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Novamente, um fundamento eucarístico. Em João capítulo 6, versículos 53 e 56: Quem não beber o meu sangue, comunhão real com Cristo. Algumas pessoas vão dizer que é só um aspecto de memória. Não, mas a memória é realmente trazer o sentido vivo daquilo, né? E João 19, versículo 34: Saiu sangue e água do lado de Jesus, é o nascimento da igreja. Alguns vão dizer que a igreja nasce em Pentecostes. Não, a igreja nasce aqui. Pentecostes é a confirmação. Outra proposta aí de entendimento. E depois, já em Atos, capítulo 20, versículo 28, a igreja adquirida com seu próprio sangue, né, a fundação da igreja. Depois, Romanos, capítulo 3, versículo 25, a expiação do seu sangue, é o sacrifício expiatório, né, a missa, sendo a continuação, não é um novo sacrifício, sendo a continuação, continua na dinâmica da expiação. Romanos 5, versículo 9, justificados por seu sangue, reconciliação. Aqui duas citações agora das cartas aos Coríntios, né, capítulo 10, versículo 16, comunhão com o sangue de Cristo, Eucaristia. E o capítulo 11, os versículos 25 a 27, nova aliança no meu sangue, reverência eucarística. E aqui as referências de Efésios, principalmente nesse capítulo 1, versículo 7, bem profunda, redenção pelo seu sangue, né, perdão dos pecados. E o capítulo 2, versículo 13, aproximados pelo sangue de Cristo, né, a unidade na fé. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 20, paz pelo sangue da cruz, reconciliação cósmica. O que é cosmos em grego? Mundo, é reconciliação do mundo. E aqui na sequência, carta aos Hebreus, que menciona bastante. Interessante a própria referência à carta aos Hebreus,
pelo próprio fato de cartas que são escritas a um público majoritariamente de recém-convertidos ou prestes a se converter, né, oriundos do mundo judeu, de uma cultura judaica, adentrando ao mundo cristão aqui. Então, do capítulo 9, né, até o capítulo 13 ali, nessa sequência, Allah entrou com seu próprio sangue, a redenção eterna, entrou na onde? Na sala dos santos dos santos. Ao versículo 14, sangue purifica a consciência, uma purificação interior. Novamente, aqui o aspecto da devoção, purificação da consciência. Capítulo 10, agora, versículo 19, confiança pelo sangue de Jesus, acesso ao Pai. Capítulo 12, versículo 24, sangue que fala mais que o de Abel, já citei isso aqui. E capítulo 13, versículo 12, santificou com o seu próprio sangue, imitação de Cristo. Se ele santifica com o seu próprio sangue, nós devemos santificar nossas vidas com a nossa própria vida e sacrificando a nossa vida. Sacrificando não só no sentido literal, dia após dia nós somos entregues à morte, não é isso que está nas cartas de Paulo, se somos entregues à morte, que nós possamos vivenciar a fé de forma profunda. Pois a primeira carta de Pedro, já mencionei aqui, no capítulo 1, versículos 18 ao 19, resgatados com sangue precioso, o valor da redenção. Já também li a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, purifica de todo o pecado, né, uma vida de comunhão. E depois que menciona bastante aqui, nessa sequência de quatro menções aí, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, lavou-nos com seu sangue, amor e libertação. Apocalipse 5, versículo 9, comprastes com teu sangue, redenção universal. Depois, capítulo 7, versículo 14, vestes lavadas no sangue, a pureza dos eleitos. E depois, Apocalipse, capítulo 12, do versículo 11, venceram pelo sangue do Cordeiro, uma vitória espiritual. Então, novamente, mais do que qualquer outra coisa, a devoção deve nos aproximar cada vez mais com o nosso Senhor. E se aproximando cada vez mais com o nosso Senhor, nós teremos nossas vidas purificadas. E vida purificada é ou está mais próxima da retidão de conduta, não para nos sentirmos autossuficientes, mas da retidão de conduta, para que possamos estar cada vez mais atentos e vigilantes na nossa caminhada. Bom, e tudo isso, a partir das Escrituras, história, da igreja, a dimensão teológica e finalizando com as Escrituras, mostra exatamente a importância da devoção. Que a nossa prática seja uma prática religiosa racional, no sentido que busca o bom senso e concordata com aquilo que Deus quer para as nossas vidas, não uma prática abstrata, longínqua dos ensinamentos de nosso Senhor. E toda devoção, novamente, deve nos aproximar cada vez mais da dimensão do coração de Cristo, para que possamos ser seus imitadores, nos tornando manso e humilde de coração, derrubando qualquer tipo de prepotência, arrogância, luxúria, egoísmo, e adentrando ao mistério desse sangue derramado, nos tornemos mais convictos naquilo que devemos ter em nossas vidas. Agradeço imensamente pela atenção e se ficou até aqui, novamente, compartilhe com outras pessoas, deixe aí seu comentário, tudo isso é muito importante. Até o próximo episódio. Paz e bem.